Shalom, querido, shalom. Finalzinho de tarde, viração de mês. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo tempo, né, que está começando. Eu estou devendo para vocês um vídeo sobre o inverno. E a gente está entrando no mês de Shevat, né? E Shevat, geralmente, ele acontece mais ou menos no meio da estação do inverno. Esse ano tem uma diferença, eu já falei isso com vocês em vários vídeos, né? Esse ano tem 13 meses. Então a gente está no comecinho do mês de inverno, a gente virou a estação dia 22 de dezembro. Então tem poucos dias, né, que a gente virou a estação. E semana que vem eu vou trazer o vídeo, tá? Acerca da estação. Bom, a gente está no inverno, né, e eu tô bem reservada e bem resguardada, né, mas com vários projetos aí sendo elaborados, sonhados, orado. E eu acredito que logo a gente tem novidade da parte do Senhor, amém? Então fica firme aí, porque vai acontecer coisas novas em nome de Jesus. Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês acerca desse mês, o mês de Shevat ou Sebat, como diz a palavra. E esse mês, ele é um mês em Israel, bem conhecido como o mês do Ano Novo das Árvores. Daí você pode me perguntar se a gente vai celebrar o Ano Novo da Árvore. Eu falo para você, não, não vamos celebrar. Mas, estudando no dia de hoje, eu achei algo bem interessante relacionado a essa data, que tem duas linhagens, uma que é no dia 15 de Shevat, outra no dia 1º. Volto a dizer, nós não vamos celebrar. Mas eu quero trazer algo do porquê que eles celebram, né, essa data. A palavra Shevat, ela está relacionada a vara, galho, deixa eu ver o que mais aqui, bordão, ramo. Então a gente vê que a própria palavra, ela está bastante relacionada a questões relacionadas à árvore, né? E esse ano novo da árvore, ele nasceu como uma forma de separar o dízimo e a primícia dos frutos, lá no passado, né? Por quê? Porque entendia-se que nesse período era onde ia começar um novo preparo para a frutificação. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque se existe esse entendimento, e eu não quero falar do contexto físico, até mesmo porque dentro do contexto físico nós não atuamos mais dessa forma, né? Nós entendemos de uma outra forma o dízimo. O dízimo é dízimo, né? 10%. Mas não nesse sentido, no sentido de que eu não trabalho mais com colheita de plantação, né? No sentido natural da coisa. Então hoje o meu dízimo, as minhas primícias, as minhas ofertas, da minha parte não está ligada diretamente à agricultura, né? Está ligado ao meu trabalho. Então eu não entrego mais anualmente e tal. Mas eu quero trazer o contexto espiritual disso. Porque, queridos, eu sei que existem muitas formas de olhar nessa questão dos meses. Eu não quero questionar e eu quero trazer aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu quero até, a partir do próximo ano bíblico, trazer algumas mudanças relacionadas a como eu trato o mês, porque eu vejo os meses uma oportunidade de alinhamento. Como assim? O Senhor sempre vai liberar coisas boas. E dentro dessas coisas boas que o Senhor libera, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Dentro disso, dentro desse entendimento, eu entendo que cada mês é uma oportunidade de nós consertarmos algo. Por quê, queridos? Talvez seja estranho para você o fato de eu falar tanto acerca dessa questão de conserta, né? Se volte para isso.
nós fomos desligados das verdades dos céus por causa do pecado, né? Nós fomos gerados dentro dessa atmosfera de iniquidade, do pecado adâmico. Nós somos gerados dentro dessa estrutura, e é uma estrutura que não tem como correr, não tem como fugir disso. Nós estamos, nós nascemos dentro dessa estrutura. Nos convertemos, sim, somos nova criatura em Cristo nas regiões celestiais. Porque olha aí, vamos analisar a nossa vida no dia a dia. Nós guerreamos no dia a dia contra a natureza pecadora. Então, eu tinha uma natureza de mentira no passado. Hoje, eu vou lutar contra a mentira. Então, se de fato, no mundo natural, físico, eu fosse uma nova criatura, fisicamente falando, emocionalmente falando, isso não teria mais domínio sobre mim. Eu simplesmente já teria vencido isso. Mas a Bíblia está mentindo? Então, não. A Bíblia é absoluta e ela é verdadeira. Porém, essas coisas aconteceram na dimensão do espírito. E agora, a minha luta da carne com o espírito é para mortificar a minha carne e trazer essas verdades espirituais para serem verdades em mim. Então, vamos lá. Olha essa bagunça aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui é o nosso corpo e isso aqui é a nossa alma. Então, talvez eu tenha partes da minha alma que já estão resolvidas, né? Então, por exemplo, eu bebia, vamos colocar tudo para cá, né? Eu bebia, não bebo mais e a bebida não me domina, eu não sinto saudade, eu não sinto vontade. Eu tô falando aqui de obras da carne por enquanto, né? Eu não sinto vontade. Então, isso aqui tá alinhado, isso aqui tá resolvido. Eu comia exageradamente, porque a glutonaria, querido, está dentro do mesmo pecado da bebida, né, do vício. Então eu era desordenada na minha comida, né? Eu praticava isso de uma forma, então está alinhado, está resolvido. Eu era idólatra, isso está alinhado, está resolvido. Mas quando a gente olha para o contexto alma, para o contexto sentimentos, vontades, desejos, pensamentos, as questões relacionadas a amar, a perdoar, a ter misericórdia, a, a exercer ministério, a fundamentar, a tantas outras coisas, a gente vai encontrar um monte de desalinhamento. A gente vai encontrar um monte de coisas que precisam ser consertadas, que precisam ser alinhadas. E eu vejo essa questão dos meses, perdão aí, bati aqui no notebook, essa questão dos meses, eu vejo como uma oportunidade de revisão. Então, esse mês, eu olho isso aqui, porque o mês está apontando para que eu viva essa bênção. Mas, em contrapartida, as trevas vai se opor a essa bênção. E a minha natureza carnal, as questões não resolvidas da minha alma, também vão se opor a isso. Então, vamos lá. Quem aqui já teve a experiência começa a orar por um fruto do Espírito e, de repente, a vida vira uma bagunça. E aquilo que estava tudo certo, né, parece que vira de ponta cabeça. E muitos até desistem, né, não querem mais lutar por aquilo, porque bagunçou tanto que não querem passar essa bagunça. Por que isso acontece? Porque nós temos um mundo espiritual das trevas que vai se opor acerca da bênção, que é a maldição. Assim como a nossa carne vai lutar. Então, quando eu começo a buscar algo, eu levantei o tapete, daí a sujeira fica exposta e vira uma bagunça. Mas se eu permanecer nisso, eu vou limpar, e aquilo que as trevas e a minha carne tinha embasamento, a minha natureza carnal não vai ter mais. E eu vou, naquela área, eu vou me tornar mais parecida com Cristo, santificada, né? Esses dias eu até conversei com uma pessoa, porque a pessoa me disse o seguinte: todo mundo, tô com medo de acabar a bateria, todo mundo peca, então se eu tô na igreja ou não tô na igreja, é a mesma coisa. Falei, não. E agora não relacionado à igreja, relacionado a Cristo. Todos nós somos pecadores. Por que eu posso dizer que eu sou santa? Porque o meu padrão de medida não é mais o pecado. O meu padrão de medida é a santificação. Então eu estou lutando contra o pecado.
Eu já falei isso com vocês. Eu estou do lado de Deus, lutando contra as trevas. Eu estou denunciando o pecado, inclusive o pecado que está dentro de mim. Eu estou renunciando a ele. Então eu estou dentro da santidade. Agora, se eu estou inserida na igreja, mas eu não luto contra o pecado, eu não estou inserido na santidade. Eu estou inserido na carnalidade. Então, os meses, eles trazem essa oportunidade, queridos, de olharmos essa questão e de nos santificarmos em áreas distintas. Mas todo mês a mesma coisa, então agora a gente está entrando em Shevat. Então, no próximo ano vai ter Shevat novo, a mesma coisa? Sim, queridos. Por quê? É o que eu sempre falo em Yom Kippur, né? Eu espero que nesse Yom Kippur você venha resolver outros problemas, que não sejam mais os problemas do ano passado. Todos os anos a gente tem uma oportunidade de rever, de analisar e de limpar. Rever, analisar e limpar. E vai ter coisas que a gente vai pensar que tá tudo bem e quando a gente vê não tá bem. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Ah, isso aqui eu já venci, tá resolvido. E de repente aparece uma queda da minha alma. Não uma queda da carnalidade, mas uma queda da minha alma. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero tá dentro de mim. Então, a gente tem essa oportunidade. E Shevat é um mês de uma oportunidade dessa tremenda. Por quê? Porque a própria palavra diz acerca de vara, a própria palavra diz acerca de bordão, de ramo, de alinhamento. Mas quando se diz a respeito de ramo, se diz acerca de brotar aquilo que está dentro. E eu quero começar, né? Falei 11 minutos aí para falar que eu quero começar, mas eu quero começar com vocês dentro desse novo mês, o 11º mês do ano, né? Que não é o penúltimo, porque faltam 2 meses para acabar o ano. Mas eu quero começar com vocês lendo o Salmo 1º, que é um salmo tão conhecido, mas a gente vai entender de uma outra forma. Eu creio que o Senhor vai trazer um novo nível de entendimento hoje acerca disso, amém? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo, se não quiser anotar ou ler depois, Salmo 1º, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, daí vem aqui falando dos ímpios. Mas eu quero parar aqui, queridos. Presta atenção, a gente precisa entender esse texto para saber exatamente o que o Senhor está dizendo aqui. O texto começa dizendo assim, olha, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. O meu conselho não é o que o ímpio fala. Quem é o ímpio, queridos? O ímpio pode ser alguém que está dentro da igreja. Como que eu vou analisar o padrão ímpio e justo? Eu vou analisar pela palavra. Quem é o ímpio? É aquele que não pratica os preceitos da palavra. É aquele que talvez pratique uma parte, mas que está misturado. Vamos colocar na nossa realidade hoje? Ele fala da Bíblia, mas ele fala sobre frases motivacionais, que não analisa se essas frases têm fundamentos bíblicos ou não. Ele fala sobre a teoria não sei das quantas, ele fala sobre a ciência não sei o quê. Então, ele faz um compilado de coisas para te dar um conselho. Que no final do conselho é baseado em fatos reais. Mas tem muito do que não é real. Porque a nossa realidade, queridos, a nossa realidade é Bíblia. Então, qualquer acréscimo tem que estar fundamentado na palavra. Então, quando eu escuto um conselho e esse conselho não está fundamentado na palavra, sim, esse conselho é ímpio, ainda que venha de um cristão.
Conseguiu entender? Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, o homem que não anda segundo vozes que estão contra a palavra de Deus, o homem que não anda como massa de manobra na maioria. A maioria está fazendo, então vou fazer também. Não. O homem que está fundamentado, que ele ouve conselho, sim, porque a Bíblia fala acerca dos conselheiros, mas que esses conselhos são respaldados e fundamentados na palavra de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não para, ele não se vê andando no mesmo caminho. E o conselho, queridos, vai determinar o caminho que eu vou andar. O conselho que eu ouço e pratico determina a minha caminhada. Por isso que eu tenho que ouvir a voz do bom pastor. Por isso que eu preciso conhecer a voz do pastor, para que eu possa andar no caminho correto. Quantas vezes, queridos, nós ouvimos conselhos, inclusive conselhos que são da nossa própria alma. Vou dar um exemplo meu, de um erro meu, de muitos anos atrás. Eu acho que a Sara nem era nascida, eu coloco esses parâmetros para mim saber o tempo, então eu acredito que tem mais de 24 anos. Tem mais de 24 anos. Tinha pouco tempo na fé, né? 3, 4 anos na fé. Eu estava desempregada. E eu queria trabalhar. Tinha 2 crianças pequenas, pagava aluguel. Na verdade, eu precisava trabalhar. E apareceu uma oportunidade de emprego. Inclusive, foi um irmão que falou assim, olha, na empresa tal, tá precisando de alguém para trabalhar nessa área e tal, e eles precisam de alguém com seu perfil. Vai lá. E eu fui. E eu amei tudo, né? Eu amei o lugar que eu ia trabalhar, eu amei o salário que eu ia receber, eu amei tudo. Né? Era um lugar top. Não ia me exigir tanto, que eu ia ter tempo com as minhas filhas e tal. E a minha alma se apegou àquilo. Não foi o Senhor. E daí eu comecei a orar. Eu comecei a orar, Senhor, eu quero esse emprego. E orar com uma convicção de que aquilo era de Deus para minha vida. Conselho. Conversei com vários irmãos, não, isso é de Deus, vai lá. Fui, queridos. Todas as vezes que eu ia para a entrevista não dava certo. Qual era o meu posicionamento? É de Deus e o diabo está se levantando para que eu não receba a bênção. E fui. Foi uns 2 meses, ninguém entrava no lugar para trabalhar. É lógico, tinha uma louca orando, sem direção, sem discernimento, ouvindo conselhos totalmente fora do que o Senhor estava falando. O Senhor estava tentando me parar e eu não dava ouvidos. E foi que a palavra se cumpriu na minha vida. Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles são caminhos de morte. E o Senhor me permitiu, pela dureza do meu coração, pela arrogância mesmo do meu coração, o Senhor me permitiu ir trabalhar neste lugar. Queridos, eu trabalhei só 3 meses. Foi terrível. Eu não mexia com dinheiro nenhum, eu não tinha contato nenhum nessa empresa com dinheiro. E foi armado uma situação para que eu saísse de lá como ladra. O Senhor me livrou. Isso não aconteceu. O Senhor me livrou, mas o Senhor me ensinou. Mas me ensinou de tal forma que no próximo emprego que eu fui procurar, esse mesmo irmão falou, olha, tá precisando de uma pessoa em tal lugar. Eu fui lá, eu sentei na recepção do lugar e eu falei, Deus, olha, eu não aceito entrar aqui se não for o Senhor. Eu fico desempregada, mas sem o Senhor eu não entro aqui. Pai, eu quero um sinal de que é o Senhor. Se for o Senhor, vai acontecer assim, assim, assim. Eu sentada na recepção de cabeça baixa. Assim, assim, assim. O salário será assim, 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 assim. Queridos, entrei para ser entrevistada, né? Tudo que eu falei em oração, o meu chefe falou. Me contratou. Eu não tive nenhum tipo de esforço. Fiquei lá por 2 anos. Daí foi quando eu engravidei da Sara, tá vendo? A memória vai ativando. Foi quando eu engravidei da Sara. Parei de trabalhar lá, porque daí a gente já estava numa outra realidade financeira. E a Sara bebê e eu queria cuidar dela, né? Tinha mais 2 crianças. E acabei ficando em casa. Mas
pensa num negócio bom, um negócio bom que foi trabalhar naquele lugar, no mercado, eu trabalhava na área do faturamento. E foi tão bom que, assim, houve vínculos de relacionamento, houve casamento restaurado, houve testemunho. Alguns anos atrás eu encontrei o senhor, que era o dono do mercado. Eu falei, eu tô sabendo que o senhor tá querendo abrir o mercado e tal, de novo. Daí ele me abraçou e falou assim, se eu abrir, você vem trabalhar comigo? Eu falei, não sei, depende do salário. Brincando com ele, né? Mas algo bom, queridos. Por quê? Porque o conselho que vem do Senhor nos leva a caminhos de vida, mas o conselho que vem do ímpio nos leva a caminhos de morte. E eu estou falando sobre o mesmo, eu não me perdi, amém? Vamos continuar aqui. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, eu não vou me assentar na roda de quem escarnece. Queridos, eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto muitos cristãos escarnecendo do cristão. Eu tenho visto muito cristão escarnecendo de pastores, de apóstolos, rindo, debochando. Cuidado. Daí vem o versículo 2. Queridos, você está notando que isso aqui não está sendo falado para ímpio? Está sendo falado para Israel? Está sendo falado para a igreja, para mim, para você? Daí vem o versículo 2. Antes de ouvir conselho do ímpio, antes de deter no caminho do pecador, antes de sentar na roda do escarnecedor, antes disso tudo, essa pessoa, ela tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, ela medita, ela pondera. Opa, eu ouvi um conselho, então eu vou meditar na palavra do Senhor. Meu Deus, eu tive um sonho, eu vou meditar na palavra do Senhor. Apareceu uma oportunidade, eu vou meditar na palavra do Senhor. Recebi uma palavra profética, eu vou meditar na palavra do Senhor, porque o meu prazer está na lei do Senhor, e a lei do Senhor é a minha zona de segurança, e ela me orienta, ela me direciona, ela me aponta o caminho. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, quem que vai ser essa pessoa? Essa pessoa é quem medita na palavra, na lei do Senhor. Será, queridos? Porque aqui não está falando isso. Aqui está colocando 2 tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que anda no conselho do ímpio, que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. E um tipo de pessoa que medita na lei do Senhor, tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. E daí diz assim, pois será como árvore plantada, junto a ribeiros de água. Presta atenção. Eu posso ser uma árvore plantada em ribeiros de água ouvindo o conselho do inimigo, do ímpio. Eu posso ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, me detendo, parando no caminho do pecador. Eu posso ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, me assentando na roda dos escarnecedores. Qual o problema disso? Versículo 3. Dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, e tudo o que fizer vai prosperar. Então, nós estamos falando de um mês de alinhamento. Amém? E é isso que eu quero que você entenda. Nesse mês de Shevat. Que tudo que eu fizer vai prosperar. Vou falar de novo. Tudo que eu fizer vai prosperar. Queridos, quando eu conheci o apóstolo Éder, a primeira ministração que eu ouvi ele, eu fiquei impactada. Ele falou sobre o cuidado do jardim. E ele trouxe uma analogia acerca do jardim do Éden. E ele trouxe a questão da unção. Que a unção é um agente de poder de Deus. Ela é como se fosse um adubo. Me entenda, não leve isso para a carnalidade.
seus ouvidos sejam circuncidados e sejam bons para entender isso. Ela é como se fosse um potencializador. E tudo aquilo que está em mim brota quando eu estou em ambientes de unção. E agora eu quero que você pare para pensar aí. Quantas vezes nós tivemos em ambientes na igreja, em eventos, congressos, seminários, retiros, acampamentos, encontros e afins, né? E houve momentos poderosos de Deus. E pessoas foram impactadas pela presença, pela unção, pela glória de Deus, e foi real. E foi verdadeiro. E você olha para aquilo e você fala assim, agora essa pessoa vai, ninguém segura mais, vai ser águia. E dias depois, essa pessoa está pior do que ela estava. O que aconteceu? O que aconteceu, queridos, que não teve alinhamento. Não teve esse processo de eu sair do conselho do ímpio, do caminho do pecador, da roda do escarnecedor e ter o prazer na lei do Senhor. Eu não fiz essa migração. Eu recebi essa unção, eu recebi esse adubo, eu recebi essa água, será, pois como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu recebi essa água da vida, sendo o versículo 1. E daí o que eu fiz prospera. E aquilo que está em mim explode. Vem para fora. Queridos, eu me lembro que essa palavra, ela me marcou tanto. Tanto, que quando foi para eu ser ungida pastora, eu tive uns 10 tipos de medo. Eu falei, Deus, tem misericórdia. E se dentro de mim tiver coisas que não passaram pelo processo da cruz? E eu não estou dizendo que não tem, queridos. Mas eu estou dizendo de ter aquele coração de, quando brotar uma coisa ruim, eu ir para a cruz. E não endurecer o meu coração para ficar com aquilo, ou para achar que não tem nada a ver, ou que é exagero, para que tanto alinhamento, tanta renúncia, tanto conserto. E eu orei muito antes de ser ungida. Muito. Por quê? Porque eu falava assim, Deus, eu não quero envergonhar o teu nome, eu estou às portas de receber uma unção. E eu não quero ser uma vergonha para os ministros dessa nação. Eu não quero ser uma vergonha para os ministros dessa cidade, eu não quero ser escárnio. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus estou aqui. Mas eu estou falando isso porque nós estamos no mês de vara. Vara, ela aponta para a correção. Mas também é um mês de bordão, que essa vara pode ser um bordão que aponta para ser aceitado pelo Senhor. Lembra de Esther? O rei estendeu o bordão, estendeu a vara, estendeu o cetro. E daí, queridos, o que vai sair de mim dentro desse ramo? O que vai brotar? Então esse é um mês onde o Senhor realmente me dá essa oportunidade de falar, Senhor, olha, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos de justiça eterna. Pai, me analisa. Passa o teu raio-x aí. Me ajuda a me enxergar segundo as verdades do Senhor. Não segundo a minha raiz de ofensa. Não segundo a minha justiça própria. Né? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Me ajuda a não me enxergar segundo os elogios. Mas me ajuda a me enxergar segundo o Senhor, que olha o meu pecado, mas me ama, que olha o meu pecado para o conserto e não para a condenação eterna. Me ajuda a me alinhar, a me consertar nesse mês. Sabe, queridos, é uma oportunidade tremenda. Shevat, ele está em algumas passagens bíblicas, e é muito tremendo isso, porque ele está em Zacarias 1:7, que fala sobre Zacarias recebendo algo do Senhor e trazendo o povo ao arrependimento. Olha que tremendo. Daí ele está em Deuteronômio 1:3, que fala sobre Moisés aconselhando o povo. Olha, vocês têm que se portar assim, assim, assim. Conselho.
Mas também está lá em 1 Crônicas 27:14, que fala do serviço. O servir. E, queridos, vocês vão ver que esses meses agora, eles apontam muito para o serviço. Por quê? Porque nós estamos na estação do inverno, na estação que existe uma potencialização acerca do orgulho. E o serviço é como se fosse uma vacina, uma injeção, um antídoto contra o orgulho. Então vocês vão ver que esses meses apontam muito para isso. Então o Shevat, ele está ligado a um alinhamento, a um nível de proteção, queridos, porque todo o conserto que vem da parte do Senhor me coloca em lugares de proteção, me coloca em lugares de cuidado, sabe? Ontem o apóstolo Éder, ministrando, ele disse algo que para mim é um sinalizador de vida, sabe? Ele disse, se Deus falou com você, não se apresse. Eu tive um sonho, tive uma revelação, tive uma visão. Não se apresse. Espere o Senhor te dar um desenho mais formatado. Espere o Senhor respaldar. Espere o Senhor fundamentar tudo isso. Espere o Senhor trazer esse alinhamento. Sabe? Não se apresse, porque muitas vezes nós nos perdemos, porque nós não queremos submeter aquilo que recebemos a amar a lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Nós não queremos submeter a isso, porque nós queremos fazer rapidamente, apressadamente, e muitas vezes nesse apressadamente a gente se perde, a gente perde o alinhamento, a gente perde o conserto, a gente perde a proteção, queridos. A lei do Senhor é proteção. Sabe? Ela é o lugar que o Senhor se levanta como justo juiz para nos defender. Por quê? Porque ela é o nosso parâmetro de vida. A lei, queridos, ela só é aplicada para aqueles que pecam contra a lei. Para aqueles que vivem na lei, eles só recebem os benefícios dela. A lei não é ruim. A lei é proteção. A lei é provisão. A lei é cuidado. Sabe, para quem cria animais, seja gado, ovelhas, sei lá, vai entender isso. Tem o sítio. E daí no sítio tem vários lugares. Tem lugares que vai ter água, águas profundas, águas barrentas, águas de lama que pode prender um animal e o animal pode morrer ali. No sítio vai ter lugares de mata fechada, aonde não tem suprimento, onde não tem alimento. No sítio pode ter lugares de pedras, de buracos, aonde o animal pode cair e se machucar. O que o dono faz? Ele monta um pasto e ele cerca em volta. E ele cerca para quê? É para o animal ser privado? Não. É para que o animal viva bem. Para que o animal não se machuque. Para que o animal não se perca. Para que ele tenha alimento. É para isso. Para que naquele lugar ele tenha cuidado, ele tenha a medicação necessária, ele tenha o alimento necessário, ele tenha o cuidado necessário. A lei do Senhor é para nos proteger. Então, decida nesse mês olhar para a lei e daí agora decida plantar coisas acerca da lei, porque isso vai trazer colheita. Tudo quanto fizer prosperará. Então, se você tem agido de uma forma boa, com as motivações corretas, com o coração sincero em servir ao Senhor, isso vai prosperar. Se você tem feito coisas de acordo com o Salmo 1:1, isso vai prosperar. Se você tem feito com motivação da raiz de ofensa, com motivação orgulhosa, com motivação rancorosa, com motivação vingativa, isso também vai prosperar. E pode sobrar uns respingos na vida de outras pessoas, sim, mas quem vai colher isso, queridos, é quem planta. Sabe?
o dono da colheita, o dono da plantação, que é o maior beneficiado com a colheita. Ainda que ele tenha ajudantes para colher, toda a responsabilidade é dele. Então o Shevat aponta para isso a linha. A linha. A tribo que está relacionada ao mês de Shevat é a tribo de Aser. E daí quem era Aser? Aser é o segundo filho de Jacó, com Zilpa, que era concubina. E Jacó abençoa Aser. Vamos ler lá Gênesis 49, 20? Deixa eu ler com vocês. Gênesis 49, 20. De Aser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Então, Jacó, Israel, abençoa Aser com abundância, com fartura. E isso é tremendo. Mas Moisés também abençoa Aser. Vamos ver lá Deuteronômio 33. A partir do 24. De Aser disse, bendito seja Aser com seus filhos. Então, a bênção de Moisés foi para a casa. Bendito seja Aser com seus filhos. Agrade os seus irmãos. Agrade, tenha comunhão com seus irmãos. Tenha relacionamento. Seja agradável com seus irmãos. Banhe em azeite o seu pé. Que o seu caminhar seja um caminhar onde exale o óleo da unção, onde exale o cheiro, o bom perfume de Cristo, aonde deixe uma pegada, queridos, o seu pé seja banhado com azeite. É impossível você pisar no azeite e não deixar um rastro onde você está caminhando. Então, que a sua caminhada seja visível, não seja uma caminhada obscura. Seja de ferro e de metal o seu calçado, e a sua força seja como os teus dias. Queridos, isso é tremendo. Mas uma coisa que eu achei muito, muito interessante acerca de Aser é que ele foi abençoado com potencial, com uma bênção potencial. Olha só, ele recebeu bênção para casa, ele recebeu bênção para fartura, ele recebeu bênção para relacionamentos entre os irmãos, ele recebeu bênção para caminhada, né? Proteção para os pés, inclusive, porque fala dos pés calçados com ferro, mas ele também recebeu a bênção de metais, né? Porque fala aqui de... Cadê? Seja de ferro e de metal. Então ele recebeu essa bênção. E mesmo, queridos, com comida abundante, então ele recebeu bênção de alimento, de mineral, de ferro, ele recebeu muitas bênçãos. Geralmente, as tribos elas recebiam uma bênção, mas esse mês, conectado a Ser, tem muita liberação. Só que daí, quando a gente vê a história, a trajetória de Aser, a gente vai ver que ele não expulsou os habitantes da sua herança, ele não teve um posicionamento de lidar contra os inimigos que estavam nas suas terras. Queridos, isso é muito sério. Porque nós não estamos falando do Aser natural, nós estamos falando de questões espirituais. Os inimigos que estão no nosso território, queridos, eles não podem ter aliança conosco. Nós não podemos ter aliança com eles. Nós precisamos nos posicionar, volto a dizer, nós precisamos nos posicionar ao lado do Senhor contra tudo aquilo que é contra o Senhor. Nós não podemos ser omissos. Ah, minha família praticava isso aqui, mas tá tudo bem. Eu não pratico, para que quebrar maldição? Pois é, tudo o que fizer prosperará. Ah,
Você já viu aquela frase assim? Se ele não mexer comigo, eu não mexo com ele? Então, tá quietinho ali, não vou mexer com isso não. Tudo quanto fizer prosperará. A omissão que nós praticarmos também prosperará. A procrastinação que nós praticarmos também prosperará. O engano que nós praticarmos também prosperará. O auto-engano também prosperará, queridos. Então, é um tempo realmente de alinhar. E daí, quando as tribos foram chamadas para lutar com Débora e Baraque, Aser também não foi. Queridos, agora eu quero te chamar a responsabilidade. De que adianta tudo aquilo que o Senhor tem te dado, se no final você não usa isso para servir ao Senhor? O mês de Aser é um mês lindo, nossa, que bênção, um mês mais suave, mais tranquilo. Do que adianta se você não usar isso para servir ao Senhor? Fala de delícias reais, uau, glória a Deus. Tá, agora eu quero trazer um confronto para sua vida. Porque é muito gostoso, né? Eu chegar aqui e falar assim, nossa, esse mês vai ser liberado delícias reais sobre as nossas vidas. Uau, aleluia. Você tem sido uma delícia do rei para as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido uma delícia. Queridos, vamos lá. Olha só, eu quero voltar aqui com vocês. Cadê? 24. Aser disse, Deuteronômio 33, 24. De Aser disse, bendito seja Aser com seus filhos. Ok. Os meus filhos, né? Eu vou colocar as minhas filhas, minha casa, e os meus filhos ministeriais, tanto da igreja local, como os que estão fora daqui de Ariquemes. Ok, os meus filhos me amam, eles me honram, eles me respeitam, então eu sou abençoada com os meus filhos. Isso é ótimo, queridos. E a gente não faz mais do que obrigação, né? De ser bênção, de ter relacionamento, dos nossos filhos gostarem de nós. É para isso mesmo. Os filhos têm que ter medo de perder os pais. Né? Era o meu maior medo, era perder meu pai biológico. Eu pensava assim, Deus, como é que vai ser? Como que eu vou sobreviver sem ele? Era o meu maior medo. Sabe? Então, nós precisamos ter esse temor, sabendo que isso vai acontecer um dia. Mas eu tenho que estar debaixo dessa bênção do meu relacionamento como mãe e como paternidade, uma unção de cobertura sobre pessoas. Então eu tenho que ter esse entrosamento. Ok, mas não é só isso. Agrade os seus irmãos. Queridos, a bênção sobre esse mês não é somente para eu ter relacionamento na vertical, de mim para com os meus filhos. É na horizontal também. Porque é muito fácil eu me relacionar com pessoas que estão abaixo de mim, aonde, com todo respeito eu estou falando isso, em nome de Jesus me entenda, aonde elas estão debaixo de uma submissão e uma obediência, aonde elas fazem aquilo que eu estou direcionando. Isso é muito fácil, é muito bom. Não é? Eu não sou confrontada nisso. E isso é o correto. Mas quando se fala do relacionamento com irmãos, se fala de pessoas que estão no mesmo nível. Se falam de pessoas que estão agora na horizontal, que estão batendo comigo. Eu também preciso ser bênção, porque daí aqui é mais, olha só, no versículo 24, agrade os seus irmãos. Presta atenção, eu não tenho que ser agradada. Eu tenho que agradar os meus irmãos. E daí agora eu te pergunto, vamos lá, tudo que fizer vai prosperar. Os seus irmãos biológicos, os seus irmãos da igreja, os seus irmãos do lugar que você está inserido. Seja numa rede, seja numa célula,
seja num discipulado, seja numa liderança 12, sei lá qual é a sua realidade aí, seja na igreja, seja no presbitério, seja no diaconato, você tem sido agradável a eles? Ou você tem sido espinho? Já teve problema com A, com B, com C, com D, com E, com F, todo mundo é o problema e você não é o problema. Mas quando vai olhar todos os problemas, quem começou foi você, e sempre com raiz de amargura, raiz de ofensa, com diz que me diz. Presta atenção, a bênção para esse mês é: seja bênção com seus filhos e seja agradável aos seus irmãos. Eu vou até olhar aqui, queridos. Calma lá, vamos olhar no original aqui o que é essa palavra agradável. Só um pouquinho. Deixa eu abrir a Bíblia no computador. Olha só. Hatsa, não sei, eu acredito que é assim que fala a palavra. É assim que está escrito, pelo menos, né? Hatsa, estar contente, ser favorável, aceitar o irmão favoravelmente. Estar contente com o irmão. Oh Deus, ser favorável, aceitar, estar determinado para o serviço, se tornar aceitável, satisfazer o irmão, queridos, agradar o irmão, ser aceito, buscar o favor do irmão. Não é pedir favor, não. É buscar o favor, é cair na graça. É saudar, cumprimentar, ser agradável. Ser aceitável ou ser agradável. Então, esse mês, olha o nível, queridos. Presta atenção, o nível do desafio que o Senhor está nos colocando esse mês. Queridos, entrar nos meses não é vamos orar e decretar e troca o anjo e barará, barará. Opa, calma lá. O Senhor tem essas liberações para a minha vida, mas qual é a minha parte dentro disso? O Senhor também deixa isso. E aqui está dizendo da nossa parte. E daí, olha só, de Aser, bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Somente depois, queridos, que você é uma bênção juntamente com a sua linhagem, somente depois de ser agradável com os irmãos, daí você banha o azeite e anda num caminho de unção, de presença, de manifestação. Sabe, isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério e por isso, em Shevat, é um tempo de realmente alinharmos a nossa vida e alinharmos a nossa caminhada. A insígnia desse mês é Tzad, que é o justo. É uma palavra que representa o justo, que tem suas mãos levantadas para o Senhor. Então, como que eu posso alinhar a minha vida, consertar, trazendo a justiça de Deus para a minha vida? Como que eu posso ser bênção para os meus filhos? Como que eu posso ser agradável aos meus irmãos, trazendo a justiça de Deus? Sabe, queridos, eu sei que isso é um desafio, né? Nesse primeiro dia do mês aí, de você olhar e falar assim, meu Deus, como é que eu vou ser agradável para aquele abençoado, né? Ou para aquela abençoada. Mas sabe algo que faz um tempo já que o Senhor tem ministrado ao meu coração? Sabe por que o Senhor é longânimo? Sabe por que o Senhor é misericordioso? E nós deveríamos ser também como Ele? O Senhor não nos olha como nós nos vemos. O Senhor nos olha de cima. Então, quando Ele nos olha de cima, Ele vê toda a minha história. Então, Ele vê as áreas de fragilidade, de pecado, dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus pais, né? Aquilo que os meus pais passaram
estabeleceram como fundamento na minha vida. Ele olha a minha vida, a minha caminhada, os pecados que eu pratiquei antes de conhecê-lo, a minha busca. Ele olha toda a história. E quando ele olha toda a história, ele sabe por que eu tenho determinados comportamentos. Eu não estou dizendo que ele apoia os nossos comportamentos. Eu estou dizendo que ele sabe o porquê que nós temos determinados comportamentos. E daí ele vai criar circunstâncias e situações para nos livrar desses comportamentos, para arrancar essas raízes de dentro de nós. O que acontece nos relacionamentos entre irmãos? Nós não sabemos. Por que aquela pessoa tem determinados comportamentos? E a gente ataca. E a gente ataca em pensamentos, em sentimentos, muitas vezes em palavras, baseado no que nós pensamos, no que nós achamos, nos nossos padrões de caráter, no nosso padrão de entendimento bíblico, no nosso padrão. E muitas vezes nós não analisamos se aquilo realmente está ferindo ao Senhor. Porque os nossos problemas entre irmãos são diferenças, queridos, de comportamento. Vocês podem ver, para analisar aí. Eu estou falando do tzadik, do justo. Para analisar aí. Se você parar friamente para analisar, você vai ver que a maioria dos problemas que você tem de relacionamento não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com diferenças de pensamento, com diferenças de comportamento, de atitude, de posicionamento. E gera problema. Mas se todos nós nos fundamentarmos na justiça que vem do Senhor, e a justiça que vem do Senhor, ela tem os seus parâmetros e os seus padrões próprios estabelecidos, muito desses problemas vai acabar. Basta eu respeitar que você tem uma história. Basta eu respeitar que você tem um tempo diferente do meu. Basta eu aceitar que a sua mentalidade, a sua formatação é diferente da minha. E que todos nós estamos em busca do mesmo propósito, sermos parecidos com Cristo. Então, quando eu começo a entender isso, eu vou querer ter uma postura de ajudar você. Eu estou vendo suas debilidades, eu estou vendo, e eu não estou falando aqui de caráter, tá, queridos? Porque tem pessoas que o caráter é débil, né? Que não tem integridade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de diferenças de relacionamento. Então, daí eu vou tentar te ajudar, mas te ajudar dentro da sua identidade. E a sua identidade é diferente da minha? Amém. Talvez a gente não consiga andar junto por causa da diferença de identidade, mas você não vai ser um problema para mim e eu não vou ser um problema para você. Ok? A justiça. A justiça. Ser justo. Olhar para as pessoas e falar assim, eu não conheço a história dela. Eu não tenho o direito de apontar. Eu não tenho o direito de tentar determinar o que ela é, o que ela sente, o que ela pensa. Eu não tenho esse direito. Isso é injusto. Eu não conheço a história dela. Eu não conheço o propósito. Eu não sei o porquê que isso aí não foi moldado pelo Espírito ainda. Eu não sei, eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para tentar ajudar. E daí, dentro desse tentar ajudar, vai ter pessoas que vão aceitar a minha ajuda e tem pessoas que não vão aceitar. Por quê? Porque somos diferentes e tudo bem, queridos. Tá tudo bem. O nosso problema é com o pecado. O nosso problema é com as trevas. E quando eu começo a andar dessa forma, eu começo a andar dentro da justiça do Senhor. Eu começo a andar dentro do entendimento de que se não tem pecado, está tudo bem. Ah, mas a pessoa falou algo que me feriu. Mas te feriu por quê? Se te feriu é porque existe uma base em você, não é na pessoa, queridos. Entenda isso. Ah, isso aqui me feriu, me machucou muito. Por que te machucou? Porque essa área está bem viva. Ah, mas ninguém ainda chegou nesse nível. É verdade, mas é o nível que nós temos que procurar ter e ser. Então é um tempo, esse mês é um mês tremendo, é um mês do alinhamento, é um mês onde o Senhor estende o cetro, é um
é um mês maravilhoso, onde eu posso plantar para colher, é um mês das delícias reais, mas é um mês onde eu tenho que olhar para dentro. É um mês onde o Senhor está me dando uma oportunidade de falar, opa, calma lá, o que eu estou plantando? Isso aqui vai prosperar. É um mês onde eu tenho que olhar e falar, opa, eu estou sendo delícia para o meu irmão, eu estou sendo bênção para os meus filhos, eu estou sendo agradável com os meus irmãos, eu estou sendo uma delícia para as pessoas, uma delícia do rei para as pessoas, agradável às pessoas, eu estou sendo justa. Então é um mês onde eu posso olhar todas essas coisas e consertar a minha vida, sabe? E ter uma oportunidade no Senhor de viver uma história diferente. Sabe, queridos? Nem todos vão viver isso. Terão aqueles que vão olhar só para o lado profético do mês e falar assim, ok, chegou mais um mês, vou levantar mais uma oferta e tá tudo resolvido, só ativado e liberado. Mas nós temos visto, queridos, no dia a dia, que muitos que pregam isso não estão vivendo isso. Porque as coisas com o Senhor não são toque de mágica. Não são, eu levanto uma oferta e está tudo resolvido. A oferta faz parte do processo. A oferta é uma das partes. E daí, para que é a oferta? Vamos ler lá? Se você quiser, abra aí Números 10, 10. E a gente já vai orar, tá escutando o chofar, né? Já vamos orar. Ué, minha Bíblia fechou, só um pouquinho. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, já falei isso, né? Algumas versões vai falar nas vossas luas novas, porque o princípio do mês bíblico espiritual é na lua nova. Também tocarei as vossas trombetas, já está escutando aí, sobre os vossos holocaustos, sobre as vossas ofertas, sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E isso será por lembrança, a palavra lembrança, queridos, é memorial, memória, será por memória perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então eu levanto essa oferta porque existem ataques no mundo espiritual. Como eu disse, existe a bênção, mas existe o antagônico, né? Aquilo que vai lutar, vai se opor à bênção. Inclusive a minha carne está dentro disso. Mas eu vou me posicionar no primeiro dia do mês para falar, Deus, eu quero viver as verdades do céu. Queridos, não adianta nada. Presta atenção nisso. Escute em alto e bom som, em nome de Jesus. Não adianta nada eu orar por você e falar, Deus, envia os anjos. Senhor, nessa troca de anjo, ativa o anjo. Queridos, desde quando nós nascemos, tem anjos ao nosso redor. E eles são ativos, amém? Eles não estão dormindo, não. Eles são ativos. Mas eles não podem operar aquilo que eles foram enviados a fazer se eu não corresponder a isso. Ok? Vamos ver lá a história de Isaías? Isaías está naquele conflito, Senhor, o que vai ser de mim? Os meus olhos viram o rei, e meu Deus, vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que estava acontecendo ali? Isaías estava fazendo uma confissão. Queridos, a Bíblia não diz assim, olha, daí Deus enviou um anjo, e o anjo demorou um segundinho, chegou lá e tal. Não. A Bíblia diz assim, o anjo pegou um tenaz com a brasa do altar e tocou. O anjo estava ali esperando para essa santificação. O anjo estava ali posicionado para que aquilo acontecesse. Não aconteceu antes porque não havia uma resposta de Isaías acerca disso. A partir do momento que Isaías se posicionou dentro dessa resposta, aconteceu. Houve a mudança, houve a transformação. Então, eu não preciso pedir o anjo para o mês. Essas trocas, essas questões espirituais, elas acontecem. Ponto. Agora, cabe a mim caminhar dentro disso
para que o mundo espiritual se mova e estabeleça. Então eu levanto uma oferta e essa oferta é uma memória diante do Senhor. Está escrito ali no Números 10:10. Você viu isso, né? Essa memória, essa oferta é uma memória a meu respeito, para que eu viva dias de paz, sacrifícios pacíficos. É para que eu tenha um mês de paz. Mas eu só vou ter um mês de paz se eu caminhar dentro disso, porque tudo que eu fizer prosperará. Então, se eu caminhar dentro disso, eu vou ter um mês de paz. Muitos vão desanimar pensando assim, eu orei, levantei a oferta e é só guerra. Então, se é só guerra, então você tem que analisar a sua plantação. Você tem que analisar, ok, você está entregando oferta, isso é top. Mas e o restante você também está praticando? E o restante também está acontecendo? Você conseguiu entender? Ou é só uma parte que está acontecendo? É só oferta e pronto. A oferta só faz parte disso. Então nós vamos orar, amém? E em nome de Jesus aí, pegue a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. O que você vai entregar nesse mês? Se você vai só no culto domingo ou só amanhã, não sei, não vai entregar, né, hoje, mas já apresente ela no seu coração. Por incrível que pareça. A minha internet caiu, queridos. E daí o chofar estava tocando online, né? Tá rodando aqui. Se não voltar a internet aqui, a hora que você for entregar, coloque o som do chofar aí, amém? Porque eu gosto já de orar com vocês com o som do chofar, mas infelizmente a internet caiu bem na hora. Oh, Jesus, obrigada. Caiu, mas voltou bem na hora. E nós vamos orar, amém? Nós vamos orar para que esse mês seja um mês de paz para a minha vida e para a sua vida. Amém? Pai, nós queremos, Deus, nos apresentar, Deus, diante do Senhor. Nesse início de mês, Deus, aonde o Senhor nos dá mais uma oportunidade de caminharmos, Deus, direcionados pela Tua voz, direcionados, Deus, pelo Teu tempo. Obrigada, Senhor, porque encerramos o mês e o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, a Tua misericórdia, Pai, nos alcançou. E o Senhor é fiel para continuar nos alcançando. Em nome de Jesus, Deus, eu quero apresentar, Senhor, seja oferta, dízimo, primícia, propósito de cada um dos teus filhos. Deus, e declarar sobre eles a bênção. Senhor, essas ofertas ao som do chofar, elas sobem diante do Senhor como memórias, memórias de paz. Deus, que essa palavra seja gravada no coração, na mente de cada um, e que verdadeiramente, Senhor, as casas aqui representadas, Senhor, vivam esse mês de Shalom do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, que haja uma liberação espiritual, não como algo mágico, mas para os filhos posicionados, que haja uma liberação, Senhor, de tudo aquilo que é necessário para este tempo. Deus nos direciona, nos orienta, libera as armas, as ferramentas, libera as palavras, libera as ideias, os pensamentos, os sentimentos do céu, libera sobre nós, Deus, para que venhamos viver nesse próximo mês, dentro da integridade do Senhor, Pai, vivendo as tuas verdades, vivendo os teus preceitos. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos ajudar neste alinhamento do mês de Shevat. Deus, que nós verdadeiramente sejamos alinhados e que Salmos seja uma verdade em nós, que nós venhamos ter prazer, Pai, na lei do Senhor, e que esta lei seja o motivo da nossa meditação, seja durante o dia ou durante a noite, que ela seja, Deus, a luz que ilumina a nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Deus, nos reveste de discernimento, Senhor.
acerca dos conselhos, acerca dos caminhos, acerca até mesmo das brincadeiras que ouvimos, nos reveste de discernimento, Senhor, para que nós não sejamos encontrados, Deus, ouvindo conselhos dos ímpios, detidos, Senhor, no caminho dos pecadores ou assentados na roda dos escarnecedores. Nos dá discernimento, Senhor, para fugir desses lugares, para fugir, Deus, de toda aparência do mal e para vivermos a tua verdade e a tua essência. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba as nossas vidas, que o Senhor receba as nossas casas, Deus, e que tudo aquilo que somos seja agradável a Ti, e que as nossas ofertas também sejam recebidas pelo Senhor, e que elas cumpram, Pai, o Teu destino, que elas cumpram, Senhor, o propósito. Deus, entramos nesse mês, Senhor, em oração, em adoração, entregando a primícia da nossa vida ao Senhor, crendo, Senhor, que ainda que as notícias externas sejam más, nós viveremos o melhor do Senhor, porque nós estamos conectados aos teus fundamentos, aos teus princípios, ao teu reino, ao teu tempo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos guarda, nos abençoa, nos livra de todo projeto, de todo intento das trevas. Deus, que nós sejamos guardados em paz no Senhor, escondidos dentro da tua atmosfera de Shalom, e que nós possamos prosperar. Deus, que o nosso ministério prospere, que a nossa casa prospere, que os nossos negócios, a nossa profissão prospere, a nossa saúde prospere. Pai, em nome de Jesus, que haja prosperidade do Senhor em tudo aquilo que somos e temos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pai, em nome de Jesus, que cada casa aqui representada seja envolvida, Senhor, dentro dessa atmosfera de alinhamento, de conserto, de proteção. Pai, em nome de Jesus, que haja livramento, Senhor, em cada casa. E que esse mês seja um mês da Shalom estabelecido. Deus, que o Senhor derrame na mesma proporção que nós somos delícias reais do Senhor sobre outras vidas, que o Senhor libere sobre nós, Deus, as gorduras, a fartura, as delícias dos céus, Pai, que sejam liberadas sobre as nossas vidas, que nós sejamos protegidos, que a nossa caminhada seja protegida, Senhor, pela tua unção, que os nossos pés sejam envolvidos, Senhor, nesses calçados que esmiuçam, Deus, toda a cultura deste mundo, que esmiuça, Deus, todo o fundamento errado, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos andar em lugares altos, revestidos pelo Senhor, Deus, para a glória do teu nome. Que a tua bênção seja sobre nós. Eu abençoo, Deus, cada casa aqui representada, para viver o tempo do céu na terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Semana que vem a gente volta falando sobre a estação. E eu vou trazer para vocês também um vídeo sobre festas. Faz um tempinho que isso está bradando no meu coração, trazendo um fundamento básico sobre tudo isso, né? A gente está estamos no inverno e dentro de alguns meses a gente já entra na primavera, no novo tempo no Senhor. Primavera é bastante intensa, né? Com muita coisa, Pessa, primícias, Ázimo, contagem do Homer, Shavuot, é bastante intensa, tem bastante coisa para fazer. E eu quero trazer um fundamento para vocês, mas que o Senhor guarde vocês e que vocês sejam abundantes nessa terra, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.